Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esta live promovida pela Paulus Editora. Eu sou a Érica Augusto, faço parte da equipe de comunicação da Paulus. Hoje nós vamos falar sobre um lançamento que faz parte da coleção Clássicos do Cristianismo. Este livro aqui, As Obras Completas de São Luís Maria Grignon de Montfort, um livro inédito no Brasil. E, para falar sobre este lançamento, nós temos a alegria de receber o padre Luiz Augusto Stefani, que é o superior-geral da Companhia de Maria, também conhecido como Missionários Montfortinos. Olá, seja muito bem-vindo, padre Luiz Augusto. Muito obrigado, Érica. Muito obrigado a vocês pela possibilidade de participar dessa live. Muito importante para todo o cristianismo, né? Especialmente aí para o nosso povo Brasil. Que ótimo. O padre Luiz Augusto permitiu que nós chamássemos de padre Luizinho, que é o mais conhecido, né? Isso mesmo, Padre Luizinho. Então, vamos lá. Vou apresentar, então, para aqueles que nos acompanham, o padre Luiz Augusto Stefani, padre Luizinho, né? Ele nasceu em São Paulo, foi ordenado sacerdote em 6 de dezembro de 1985. Ele estudou teologia espiritual na Universidade Gregoriana de Roma e, em 1995, tornou-se aí o responsável pela animação do programa vocacional Monfortino no Brasil. E, no ano de 2000, foi coordenador da integração Monfortina para a espiritualidade e missão na América Latina e Caribe. Aí, entre 2001 e 2004, o padre Luizinho foi conselheiro da Delegação Geral do Peru-Brasil. E, em 2006, iniciou aí sua experiência na Casa Geral dos Missionários Monfortinos de Roma, onde ele trabalhou como superior da Casa Geral, ecônomo e também como procurador. Entre 2012 e 2014, o padre Luizinho retornou ao Brasil, onde atuou como pároco, e também foi nomeado como superior da Delegação Geral do Peru-Brasil até 2017, quando então foi eleito pelo capítulo geral como novo superior-geral dos missionários monfortinos. É isso? Fiquei até cansado de ouvir tanta coisa que a gente já fez. Que bom, currículo extenso, de fato, acredito que não temos pessoa melhor para falar sobre esse lançamento, então, da Paulus, né? Os Muito escritos, obrigado. as obras completas de São Luís Maria Grignon de Montfort. Ele é autor de vários escritos sobre a piedade cristã, né? Que nós conhecemos aí. O mais famoso é o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Mas acho que as pessoas não conhecem tanto a vida deste grande santo, né? Padre Luizinho, o senhor poderia falar um pouco sobre a trajetória até heróica de São Luís? De fato, o Tratado da Verdadeira Devoção é realmente o livro mais conhecido, né? Mas as obras de Montfort, como a gente vai ver, é muito mais extensa, você já falou, e nós não podemos separar a vida do santo das obras que ele realizou, porque todas as obras escritas de Montfort estão muito ligados ao jeito de São Luís de Montfort fazer missão. Então, obras e missão estão muito unidas. É um santo que viveu na região oeste da França. Ele nasceu numa cidadezinha chamada Montfort-sur-Meu, em 1673, daquela época. E ele, praticamente, a formação dele foi junto aos padres jesuítas. Então, ele ganhou muito essa experiência jesuíta, sobretudo no caminho inaciano, e o desejo dele foi sempre realizar missões. E na França, naquela época, havia uma necessidade enorme, né, de missionários, e havia equipes missionárias, e ele queria isso, ele almejava esse caminho missionário. Mas não podemos pensar as missões como hoje. A realidade missionária na França era bastante dura, bastante difícil. Era uma região, essa região oeste da França, uma pobreza muito grande, seja de religiosos e também a pobreza social, né? E Montfort, desde o seminário, ele não só pensou a missão, mas ele aprofundou muito sobre os escritos marianos e foi um grande devoto de Nossa Senhora. Todas as missões que ele fez, que Montfort ia de uma diocese para outra, ele fazia a pé.
Então, são muitos e muitos quilômetros que São Luís Maria de Montfort fez a pé. E ele, a princípio, ele pedia, eu gostaria de ter uma companhia, um grupo que pudesse caminhar comigo. E aí começou com um pequeno grupo, e bem pequenininho mesmo. E nessas andanças que ele fez, ele também sofreu bastante, sabe? Nem sempre foi compreendido no modo de realizar missões. Mesmo depois, ele teve uma ocasião que, depois de uma missão, ele quis construir um grande calvário, o Calvário de Pontchâteau. E lá ele convocou gente, leigos, uma quantidade de povo, e construíram mesmo, juntando terra e pedra, um enorme de um calvário com 3 cruzes em cima. Ele queria fazer no caminho a Via Sacra se chegar lá, né? Mas acontece que a ideia não foi bem recebida, especialmente pelos políticos da época, e também, então, foi proibido de inaugurar um dia antes da festa de Santa Cruz, imagina, Olha em só. setembro, e não só isso, aí o bispo pediu para que ele saísse da diocese, né? Ele sentiu, foi muito duro isso. Mas ele foi, pouco a pouco, entrando numa caminhada de igreja, empurrado, inclusive, pela missão que o Papa Clemente XI tinha dado para ele. Ele foi até Roma. Falou, eu quero saber qual que é, então, a minha missão, porque a gente vai de um lugar para outro, né? E o Papa Clemente falou, não, você fica na França, você tem uma enorme missão na França. Não viveu muito, não, sabe? Ele morreu com 43 anos, durante uma missão, aqui mesmo onde eu estou atualmente, em São Laurent-sur-Sèvre, na França. Ele realizou a última missão. E ali ele entregou, então, o cargo para outros monfortinos que começavam nessa época, sabe? Então, mais ou menos, o resumo. Mas nas obras completas, aí no início das obras completas, existe um resumo também da vida de São Luís de Montfort, que é muito interessante, muito bem feita, e também biografia de Montfort que estão à disposição, né? Mas, em resumo, Érica, eu posso dizer que é isso. Um missionário mariano que transformou com a vida dele muitas paróquias no oeste da França e transformou também aquilo que ele sempre acreditou em escritos, que nós chamamos das suas obras. Sim, e o senhor é o superior geral, então, dos missionários monfortinos. Queria que o senhor falasse para aqueles que nos acompanham como que está organizada a congregação, em que lugares ela está presente hoje, né? E um pouco também sobre o carisma que anima os missionários monfortinos. Os missionários monfortinos, nós estamos um pouco em várias partes do mundo, né? Estamos em 34 países atualmente, não é uma enorme congregação, nós somos ao redor de 800 religiosos, entre padres e irmãos monfortinos, como membros diretamente ligados à congregação. Nossa missão são as missões populares, evangelizar lá onde for necessário. Nós temos missões entre indígenas, nós temos missões nas periferias do mundo, já falei 34 países, em todos os continentes, nós estamos atuando. No Brasil, nós estamos, então, em algumas dioceses, na Arquidiocese de São Paulo, nós temos uma missão na periferia, no bairro de Perus, para Santa Rosa de Lima, uma bela missão, já estamos aí mais de 50 anos, quase 60. Na Diocese de Jundiaí, nós temos lá um trabalho muito bonito de um irmão religioso monfortino, o irmão Antônio, que é o Sítio H, que acolhe crianças doentes de AIDS e também idosos e trabalha com adolescentes. Na Diocese de Bragança Paulista, está um monfortino holandês no Santuário de Nossa Senhora Mãe de Todos os Povos. E em Minas Gerais, nós estamos lá na Diocese de Itabira, Coronel Fabriciano, onde temos na paróquia São Luís Maria de Montfort, na cidade de João Monlevade. Então, cada uma dessas paróquias, junto conosco, estão os leigos, que estão nas pastorais e também nos nossos grupos de espiritualidade, que nós chamamos Amigos de Montfort, que conformam, assim, uma grande associação de leigos que estão atuando conosco, num caminho de preparação à consagração a Jesus por Maria, conforme São Luís Maria de Montfort quis. Então, nosso trabalho
é oferecer para a igreja, para as dioceses, o nosso dom, o nosso carisma, o nosso amor à Nossa Senhora, nossos escritos, e também servir a igreja, trabalhando com as comunidades de base, trabalhando com santuários, é lá onde nós somos chamados. Olha só que missão bonita, né? E que às vezes a igreja não dá conta, né, de saber todos os carismas, né? E acompanhar também, de fato, tudo que é realizado, né? Um bonito Sim, trabalho mesmo. e o carisma das congregações acabam sendo muito dinâmicos, porque Sim, às vezes superam até o que os próprios fundadores queriam, de acordo com a necessidade, não é? De acordo com a realidade local, vai se ampliando a dimensões enormes, porque quem conduz, no fim de tudo, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai orientando no caminho das congregações da igreja. com certeza. Vai atualizando também, né, de acordo com as necessidades e as realidades locais, né? Exato, perfeitamente. Nesse, Padre Luizinho, neste livro, então, que a Paulus está lançando, as obras completas de São Luís Maria Grignon de Montfort, vocês acompanham aqui, faz parte da coleção Clássicos do Cristianismo. Qual que é o diferencial dessa obra, né? O que os leitores e leitoras poderão encontrar, então, neste livro? Bonito de tudo é que está tudo compendiado, né? Então, as obras esparsas, assim, que muitos já conheciam, e podemos lembrar algumas, o tratado que a gente já falou, o Tratado da Verdadeira Devoção, o Segredo de Maria, o Amor da Sabedoria Eterna, o Mistério Admirável do Santo Rosário, as Cartas de São Luís, e agora nós temos outras obras que menos conhecidas, que estão todas unidas nessas obras completas. Inclusive, algo muito importante, que são os cânticos, que São Luís Maria de Montfort ele usava, junto com seus missionários, nas missões. Então, aí existem uma quantidade enorme, talvez mais da metade do total das obras de Montfort, quase a metade, são os cânticos de São Luís de Montfort. Outro aspecto importante que a obra traz são as introduções a cada livro. Primeiro, uma introdução geral muito importante, que nos diz quais são essas obras de Montfort, que período essas obras de Montfort foram escritas na vida do santo, que ligação tinha essa obra que ele acabava de escrever com a missão que ele realizava, a intenção do escritor. E antes de cada uma das obras, a gente tem um pequeno resumo do sentido do que ele acaba de escrever, que nós estamos apresentando, né? E, pois, outra coisa que é muito importante, as obras de São Luís Maria de Montfort, não simplesmente como uma piedade ou devoção, mas de um conteúdo teológico cristocêntrico, mariano, trinitário, muito importante e profundo. Com certeza. Padre Luizinho, nos grupos de jovens, né, sobretudo recentemente, nós vemos que os escritos de São Luís Maria têm sido descobertos e redescobertos com grande vigor, né? Ao seu ver, como que um santo ali do século XVIII, né, faleceu no século XVIII, como que ele pode, assim, se comunicar tão bem com os jovens do nosso tempo? É uma pergunta interessante, porque eu não diria que seja de hoje, não. Muitos jovens de antigamente já encontraram nos escritos de Montfort um impulso para a sua própria vida e para poder dar sentido à sua espiritualidade. Entre eles, o maior é o santo, São João Paulo II, que, Sim, com como nós certeza. sabemos, não é? Na juventude, ele descobriu, no escrito do Tratado da Verdadeira Devoção, aquilo que ele vai chamar, durante toda a sua vida, né? Sou todo teu, ó Maria, e tudo quanto tenho te pertence, totus tuus, que foi, então, no brasão do Papa João Paulo II. E depois outros santos fundadores também, bispos, e nós temos no Brasil muitos bispos e cardeais, que durante a própria formação se sentiram entusiasmados pelos escritos de Montfort.
Agora, é verdade que hoje em dia é um fenômeno, não só no Brasil, em várias partes do mundo, que os jovens vão buscando uma espiritualidade que dê profundidade à sua fé cristã. E nós vemos que, às vezes, começa com um pouco de superficialidade, em muitos casos, né? Começa a se atrair pela devoção. E muitos utilizam alguns vamos dizer, objetos externos para manifestar esse desejo, e responde como Montfort dizia, né? Que são alguns aspectos externos da devoção à Nossa Senhora. Uma correntinha, um anel, uma correntinha no pescoço, uma corrente no pulso, sei lá. São vários modos. Mas nós vamos vendo que se começa por uma certa superficialidade, mas depois vão encontrando que existe uma profundidade muito grande na espiritualidade proposta por São Luís Maria de Montfort. Mas é preciso ser bem acompanhado, sabe? É preciso ser bem acompanhado para não permanecer na superficialidade, entende? Então, Sim, é com bonito certeza. de ver muitos grupos através da televisão, através das universidades, que nesse período então da juventude, começa a querer dar mais valor ao sentido da sua vida cristã e vão buscando esse caminho de consagração. Eu vejo mais ou menos isso, sabe? Sim, esse interesse que nós vemos crescer aí, o senhor atribui algum fenômeno, algum... De fato, São João Paulo II foi um grande, até pelo tempo que ele ficou como Papa, né? Ele, de fato, foi um grande impulsionador dessa espiritualidade também, mas existem outros fatores? Olha, eu me imagino e penso que os meios de comunicação pode ser que tenham ajudado a levar a esse crescimento. Eu digo, vários programas, né, que a gente vê de televisão católica aqui no Brasil e também no exterior, que convidam a olhar para essa espiritualidade mariana. Então, eu acredito que, além da influência do Papa, ou dos papas, que escreveram muito sobre Nossa Senhora, que o Papa João Paulo II, como você disse também, escreveu uma carta muito bonita à família Monfortina, falando da nossa responsabilidade no acompanhar a juventude e os grupos para dar uma sólida formação na espiritualidade mariana, né? Mas eu acredito que os meios de comunicação possam ter ajudado a criar esse interesse maior. Sim. E especificamente sobre este lançamento da Paulus, né, obras completas, como que o senhor acredita que ele pode ajudar os leitores que estão em busca de aprofundar aí a sua espiritualidade e também a espiritualidade mariana, né? Eu penso assim, que quando você tem um material na mão, que você tem um livro na mão, que você começa a olhar e você não tem ainda toda uma visão do conteúdo e das origens, você vai querer procurar aprofundar nele, não é? Você vai ter curiosidade, ao menos, de ver, puxa vida, olha, São Luís Maria de Montfort escreveu o Tratado da Devoção, mas ele escreveu também o Amor da Sabedoria Eterna. Que ligação tem esse texto com o outro? Que período da vida de São Luís de Montfort apareceu o tratado? Como é que a gente pode entender esse aspecto bíblico que Montfort está escrevendo? Então, com o material na mão, vai ser uma grande ajuda. Essas obras completas feitas aí com a Paulus e os missionários monfortinos para o Brasil, para Portugal, língua portuguesa, e de outros países de língua portuguesa, vão ser um grande instrumento para aprofundar e conhecer o caminho que São Luís de Montfort percorreu, que nos ajuda a percorrer também no serviço da Igreja. É assim que eu vejo, assim, a importância dessa obras completas que estão sendo lançadas agora. Sim. E São Luís Maria Grignon de Montfort, também conhecido por ser aí um pioneiro nos estudos sobre Maria, né, sobre a Mariologia, né? Qual que é a importância do conhecimento da pessoa de Maria para
os cristãos, né, em geral, essa proximidade com a Mãe de Deus, né? Tem até a Jesus por Maria, né? Isso. Olha, vamos assim por partes. Primeiro, que a espiritualidade mariana, vamos dizer, cristocêntrica mariana, que Montfort viveu, não é uma criação dele, mas vem de um conjunto de escritores de uma época chamada da Escola Francesa de Espiritualidade, que do período dele teve muita influência, muitos escritos e muitas orações, e também outras propostas como de consagração a Jesus por Maria. E Montfort, ele elaborou, estudou e propõe esse caminho. Agora, o ponto de partida importante para ver Maria, que tem uma importância indispensável no projeto de salvação, é a encarnação. O mistério da encarnação como centro desse encontro entre o antigo, a preparação para o Novo Testamento, para essa vida de Jesus que vem, Maria tem um lugar especial, indispensável. Eis aqui a serva do Senhor. E essa eis aqui a serva, e é para fazer uma conclusão. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. É alguém que se colocou à disposição do projeto, é uma mulher da nossa raça, é discípula, e a primeira discípula do Filho Jesus, e Maria, da encarnação, esse sim da encarnação, até o sim da cruz, de acolher o seu filho que vai realizar e realiza o projeto de salvação. E Maria, membro dessa igreja, e aparece em Pentecostes com todo o seu fulgor, com toda a sua grandeza, de mãe e discípula. Agora, mãe de Jesus, na encarnação, mãe da igreja, que nós amamos de modo admirável. Então, quando nós acompanhamos Montfort e dizemos a Jesus por Maria, que é um caminho, assim como Jesus veio ao mundo por Maria, Montfort vai dizer, não existe outro caminho melhor que fazer o mesmo caminho do Filho. Então, a Jesus por ela. Então, bom, podemos lembrar dos tantos documentos da Igreja, não é? Sobre a importância, a figura, a maternidade e o discipulado de Nossa Senhora. Na América Latina, nossa estrela da evangelização. A mulher que, no Magnífica, revela toda a grandeza de Deus, a grandeza do ser humano e a importância de reconhecer que é Deus que realiza o seu projeto. Mas o ser humano se coloca ali como instrumento a serviço desse mesmo evangelho. E Maria ensina isso para a gente. E continua ensinando. Agora mesmo nós temos uma primeira fundação monfortina no México, na Diocese de Ecatepec. E lá na Diocese de Ecatepec existe um dos santuários da quinta aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. E Nossa Senhora de Guadalupe continua evangelizando, dizendo que ela veio e vem para estar junto com o pobre, com o sofrido, com o marginalizado, e essa grandeza da mãe que não esquece os filhos, né? Então, como dizer que Maria, mais importante que isso, a importância, sim, de fazer parte do projeto de salvação e ser a mãe de Deus e nossa mãe. Com certeza. Padre Luizinho, São Luís Maria Grignon de Montfort também foi um grande teólogo, né? O que o senhor poderia dizer desse aspecto teológico do Montfort, fundador? ele sim, é verdade. E ele é um teólogo que corresponde aos teólogos da sua época, né? Uma leitura de São Luís Maria de Montfort, como eu dizia, que as suas obras têm como Jesus o centro. Ele mesmo vai dizer, não é? Que o fim último de toda devoção é Jesus Cristo. Se não fosse assim, seria algo errado e diabólico, né? Nós fazemos uma caminhada de devoção e uma caminhada de discipulado para chegar a Jesus Cristo. E por isso que diz, a ele por Maria. Nós não vamos até Maria só. E ele vai aprofundando. E o aspecto profundo, digamos, da espiritualidade teológica de Montfort é considerar Jesus Cristo a sabedoria eterna. Então, Montfort, ele utiliza esse termo para Jesus.
Jesus Cristo é a sabedoria eterna. Contradizendo, na época, os tantos saberes do mundo que não chega aos pés dessa sabedoria de Deus encarnada, crucificada, ressuscitada, chamada Jesus Cristo. E no seio de uma trindade, a Santíssima Trindade para Montfort encontra um lugar privilegiado no livro do Amor da Sabedoria Eterna, que está nessas obras completas. E Montfort diz assim, para fazer a sua teologia, ele fez como se fosse um diálogo, sabe? O diálogo da Santíssima Trindade. Olha, o mundo criado foi destruído. O pecado acabou com essa beleza, com essa harmonia que existia. Agora, como vamos fazer? Um de nós deve fazer algo para salvar a humanidade. Montfort diz assim, que então os três se dialogavam e Jesus falou, eu vou. A intenção é de mostrar que a salvação e a história da salvação tem um início comunitário. É o amor da Santíssima Trindade, comunidade de amor, que quer salvar a humanidade. E para isso é preciso que alguém, o Filho, venha para reensinar essa humanidade pecadora a solidariedade, a fraternidade, a olhar para o pobre como aquele que é o preferido de Deus. E aí a gente vai ver os evangelhos e Montfort pega vários aspectos do evangelho para lembrar disso. E na sua vida, Montfort ensina na teologia, dizer, Jesus Cristo está presente no pobre. Um dia ele pega um mendigo, que estava lá numa rua, numa cidadezinha chamada Dinan, coloca esse mendigo nas costas para levar para a comunidade onde ele estava hospedado. Ele vai lá, bate na porta e grita, abram a Jesus Cristo, abram a Jesus Cristo. E essa palavra, esse gesto, que recordamos até hoje, tocou o povo de lá e também lembra essa teologia que Montfort tem como conteúdo nos seus escritos. Olha só, né? Muito profundo, de fato, para, né? As obras completas, de fato, nos ajudam a compreender a grandiosidade, né? Da missão e daquilo que deixou São Luís Maria Grignon de Montfort. Muito interessante. Eu acredito que as pessoas que vão ter a possibilidade, agora tem, porque a Paulus está em todo lugar, de obter esse livro das obras completas que você mostrou, que eu não tenho ainda nas minhas mãos até agora, ainda preciso descobrir onde é que vou encontrar. Que ter esse material em mãos vai ajudar demais. E parabéns, né, pela Paulus e também pela apresentação, que está muito bonita. Com certeza, de fato, para avançar para águas mais profundas, né? Sair um pouco ali dessa espiritualidade, como o senhor falou, né? Que às vezes é um pouco focada num objeto, num sacramental, e de fato conhecer a missão, a teologia tão profunda de São Luís Maria Grignon de Montfort. Perfeitamente. E sabe que em São Paulo, Minas Gerais, vários lugares do Brasil, Rio de Janeiro também, e outros estados do Brasil, existem grupos de leigos que estão aprofundando essa mensagem, e seja com encontros presenciais, quando estava sendo possível, e agora também através da internet. E é um grupo que se chama Amigos de Montfort, GAMO, Grupo Amigos de Montfort. E esse livro será, com certeza, um instrumento para todos os leigos e para todos aqueles que querem. Os monfortinos estão aí, perto da gente, aí em São Paulo, né? A estudar e aprofundar a espiritualidade monfortina, missionária, cristocêntrica, trinitária. Está resumida aí. Muito bem. Então, nós vamos encerrando por aqui. Padre Luizinho, queria que o senhor deixasse, então, uma mensagem aí para todos os amigos de Montfort, para todos aqueles que, de fato, se interessaram a conhecer mais, né? E também uma mensagem para os futuros leitores dessa obra aqui tão especial que está sendo lançada pela Paulus. Muito obrigado. Eu agradeço também o grupo da Paulus pela possibilidade da gente ter conversado e chegar a essa decisão de fazer em conjunto o lançamento dessa obra. E diria que a todos os grupos, a todas as pessoas que tenham um contato
com a espiritualidade monfortina de São Luís Maria de Montfort, que realmente façam um caminho para aprofundar na leitura atualizada da mensagem de São Luís de Montfort. Digo atualizada porque toda mensagem ele deve responder a uma necessidade histórica da nossa vida e ao redor, aquilo que contém na nossa vida também. E a mensagem que eu dou é: vão fundo no estudo e numa vida de consagrados, e aos nossos amigos, irmãos e irmãs leigas e leigos que fazem parte do grupo Amigos de Montfort, vocês têm um material aí para poder trabalhar e se mexer mais. Rodinhas nos pés, como São Luís Maria de Montfort, o Evangelho, a Palavra de Deus nas mãos, a Igreja, em tudo aquilo que significa na América Latina, abraçada, junto com todos os movimentos que trabalham em favor dos pequenos, dos excluídos, vão firme nessa caminhada. E a vocês todos que nos acompanham na apresentação desse livro, uma grande bênção. Que Deus continue acompanhando as suas vidas, que abençoe e rezem. Peguem as orações, Montfort pede para que a gente reze pelas vocações também. As vocações de discípulos de Jesus, seja como leigos comprometidos e, claro, como missionários religiosos e religiosas. Bem-vindos aos missionários monfortinos. Olha só, então, o livro Obras Completas de São Maria Luís Grignon de Montfort, ele pode ser encontrado em toda a rede de livrarias Paulos, como o Padre Luizinho já falou aí, presentes, né, em todo o país, também através do site www.paulos.com.br, ou também através do Televendas, né, pelo WhatsApp 11 999 74 1840. Posso dizer uma outra coisa? Só uma coisinha, fique à aproveitando que vontade. estamos aqui, é agradecer também a todos que trabalharam para que essa obra fosse realizada. São vários anos que estão em trabalho essa obra de São Luís de Montfort em português. O Geraldo Oliveira, que trabalhou muito e realmente traz no coração esse trabalho monfortino. O padre Amilcar Monfortino, que está em Portugal, que certamente ficará muito contente de ter na mão esse exemplar, e todos os missionários monfortinos. Os padres que no Brasil nos ajudaram, o padre Vidigal, redentorista, que nos ajudou também nas traduções, muito obrigado. Que Deus realmente lhes acompanhe e abençoe. De fato, um trabalho, nós vemos aqui, né, um livro grande, completo, de fato, e que deve ter aí a mão e certamente a oração e o espírito de oração de muitas e muitas pessoas, né? Nós, da editora Paulos, agradecemos a todos que trabalharam nessa obra. Padre Luizinho, hoje, no dia que essa live vai ao ar, o cupom lançamento 20, para quem adquirir a obra, dá 20% de desconto a quem comprar aí através dos nossos meios. Então, utilizem o cupom lançamento 20 também para aproveitar esse desconto nessa obra tão especial como nós já falamos hoje, né? Nós recebemos hoje, então, muito obrigada, Padre Luizinho, uma honra para nós termos aí um tempo da sua agenda, né? O Padre Luiz Augusto Stefani é superior-geral da Companhia de Maria, também são conhecidos como os missionários monfortinos, e hoje falou aqui conosco sobre esse lançamento da Paulos, Obras Completas de São Luís Maria Grignon de Montfort. Muito obrigada, Padre Luizinho. Obrigado abraço. A você. Muito abraço para você, boa missão para você aí, de evangelizadora também, evangelizando aí por esses meios bonitos. Deus que acompanhe. Com certeza, amém. Muito obrigada. Obrigado tchau, pessoal. Tchau.